Ok, então a nossa ideia é fazermos hoje uma introdução, tá? Ao livro de Gênesis. Na verdade, a gente vai ficar bem no início do Gênesis, aí, Gênesis 1 a 11. Eu não vou muito entrar na questão da divisão do livro, porque isso pode ser um tema para um próximo aulão. Então, eu vou focar bem mesmo nessa parte do Gênesis 1 a 11. Quem acompanhou, agora há pouco eu publiquei no Instagram, depois compartilhei com vocês também no grupo, né, um pouquinho do que seria a nossa fala de hoje. E a minha ideia, então, trazer algumas ferramentas que nos ajude na hora da leitura do livro de Gênesis 1 a 11. Então, eu até convido vocês, depois da aula, quando vocês tiverem aí uma oportunidade de lerem o livro de Gênesis 1 a 11, a partir das ferramentas que nós vamos propor nesse nosso aulão de hoje, tá? Quando a gente fala de Gênesis 1 a 11, o objetivo dessas narrativas é proporcionar, eu diria, uma compreensão mais aprofundada ou mais profunda das origens da vida, né? Claro que essa compreensão, ela está enraizada, ela está fundamentada na religiosidade do povo de Israel, né? E principalmente na ideia que eles tinham de fé no Deus único. A gente sabe que essas sociedades, elas eram sociedades politeístas, elas não eram monoteístas, e que a crença em Deus, Javé, era mais uma divindade. E essa ideia, né, de Deus, um único Deus criador, não é algo restrito somente à comunidade israelita, né? Então, é por isso que a partir dessa compreensão macro, nós vamos então trazer aí algumas chaves de leitura para a gente poder então conseguir ler esse livro de Gênesis 1 a 11. A primeira coisa, pessoal, é preciso a gente entender que as narrativas sobre a criação do mundo e da humanidade, elas não são exclusivas de Israel. Né? Eu falei isso no vídeo. Elas não são exclusivas de Israel, elas não são exclusivas de outras sociedades antigas, outros grandes impérios, né? Como, por exemplo, o Egito, o Oriente Próximo, a Índia, a China, a África, também desenvolveram suas histórias sobre a origem do universo, né? Aqui no Brasil também, as diversas nações, né, que a gente tem de povos aqui, eles também tinham seus relatos de criação, né? Os relatos de Gênesis 1 a 11, eles explicitamente lá afirmam que o Deus de Israel é o Criador, né? Enquanto na Mesopotâmia, no Egito, em Canaã, existia a crenças em divindades criadoras, as narrativas de Gênesis 1 a 11, mesmo variando em épocas e usando diferentes nomes para Deus, reafirmam que o Deus de Israel é o Criador do céu e da terra, tá? Então, se a gente abrir lá a nossa Bíblia, Gênesis 1, a gente vai encontrar essa informação, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, né? O primeiro relato, né, está dizendo, a Bíblia começa com as origens do mundo, né, da vida e dos povos, dizendo que Deus criou o céu e a terra. Se a gente for lá no Salmo 121, acho que alguém, acho que alguém entrou aqui. Muito bem. Boa noite, Angelita. Eu vou adicionar vocês, porque daí, se for entrando alguém, vocês podem adicionar.
Muito bem. Aqui. Se aparecer alguém aí, vocês podem adicionar, tá? Então, se a gente for lá em Salmos, Salmo 1, aliás, Salmo 121, no versículo 2, ó, meu socorro vem com Javé, que fez os céus e a terra, tá? Aí se a gente for no 124, no 8 também, tá afirmando que foi Javé que fez o céu e a terra, no 134, 3. Né? Então, vocês percebem que aqui a gente tem, né, citações que são mais ou menos do exílio da Babilônia, depois a gente vai ter um aulão para falar mais sobre o exílio da Babilônia, que é onde nós tivemos aí a redação final, né, de vários livros aí do Pentateuco, em que falam que Deus, então, criou o céu e a terra, tá? Uma outra chave de leitura é que Deus ele é retratado como próximo e humano em algumas narrativas do livro do Gênesis, tá? Então, eu acho que essa é uma característica muito interessante, né? Por exemplo, aquela passagem onde ele fala, né, que Deus ele é um oleiro, né, que molda o Adão, que é os seres humanos, os animais, a partir do solo, né? E que também ele exerce funções de construtor, né? Como ao criar a mulher a partir da costela de Adão. Então, Gênesis 2, 21, 22. E Deus também ele é representado como um agricultor ao plantar um jardim, né? No 2:7, 8:19. E Deus é um Deus, né, que faz justiça aos oprimidos e não abandona o pecador à própria sorte. No 4, 10, 15, a gente vai ver essa citação. Sendo um libertador que não compactua com projetos opressores. Está no 11, 1, 9. Depois, se vocês quiserem ir anotando, eu vou compartilhar com vocês o texto, tem essas citações, e vocês podem confirmar. Seria bom que a gente fosse parando, lendo os versículos, né? Mas se a gente fizer isso, o nosso tempo ele é muito curto, depois vocês podem retomar. Uma outra chave de leitura, pessoal, é que no jardim, tanto homem quanto mulher desfrutam de liberdade e relacionamento com Deus e com todas as criaturas. Existe, né, uma única proibição, que é não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, ela não incita a desobediência, mas a serpente, ela argumenta, a sua argumentação, na verdade, atinge o ponto central da natureza humana, né, que é o que está em 3:5, Gênesis, tá? Vós sereis como deuses, vessados no bem e no mal. A petulância humana, né, especialmente a dos reis e governantes, que se colocam no lugar de Deus, resulta na destruição do paraíso. Que é por isso que é muito importante para a gente entender Gênesis 1 a 11 e entender um pouco do contexto, depois a gente vai voltar aqui nessa questão. Uma outra chave de leitura é a agressividade. A agressividade que rompe, né, a fraternidade. Aí a gente tem um relato, né, da história de Caim e Abel. É a primeira, né, de uma série de relatos que falam aí de conflitos entre irmãos. Caim é um agricultor, né, o Abel é um pastor, e esse conto, essa narrativa ilustra os desentendimentos entre agricultores e pastores, né, e Deus aí tomando, então, partido pelo mais vulnerável.
a narrativa, ela exemplifica como a quebra da fraternidade é a raiz da violência, tá? Uma outra chave de leitura é a injustiça que resulta na aniquilação da natureza. Então, o aumento da injustiça, o aumento da concentração de poder leva à destruição completa da natureza, né, simbolizada pelo dilúvio. Eu acho muito interessante porque essa citação ela tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Todos os problemas das questões climáticas. Então, durante o exílio, né, babilônico, os judeus eles entram em contato, né, com narrativas de inundações da região. Os autores de Gênesis 6, 7, eles reinterpretam essas histórias e aí, então, oferecem uma explicação para essa devastação toda, com o objetivo, então, de instigar mudanças comportamentais na sociedade. Outra chave de leitura é a graciosidade de Deus. Então, à medida que a violência, que a maldade, né, humanas vão aumentando, a graça de Deus também se intensifica. Mesmo diante do afastamento da pessoa, Deus continua a se aproximar, né, zelando de maneira amorosa pela sua criação. Então, o Senhor ele escolhe a vida, estabelece uma aliança com Noé e, por meio dele, né, através de Noé, com toda a humanidade. Né? Não haverá mais dilúvio para devastar a terra, né? O que está escrito em 9:11. Uma outra chave de leitura é a identidade do clã, né? Surge aí compaixão, misericórdia entre os povos. Embora as histórias em Gênesis 1:11 elas tenham surgido em locais e períodos distintos, elas são unidas por meio das genealogias, tá? Por isso que a gente pode, então, separar, né, o Gênesis de 1 a 11 das outras narrativas. A intenção teológica dessas listas, né, genealógica, é, de certa forma, assegurar a identidade do povo de Israel e a importância de construir relações solidárias com todas as nações, considerando que todos descendem de um tronco comum, tá? Outra chave de leitura, a dispersão e a heterogeneidade que existe em Gênesis de 1 a 11. Por exemplo, no episódio da Torre de Babel, né, que é o 11:1-9, a dispersão e a diversidade de línguas frustram o projeto dos dominadores, porque para estes, né, para esses dominadores é um castigo divino, mas para as pessoas, né, que estão exiladas, que estão sofrendo com todo essa questão de estar exilado, representa a libertação, né? Então isso se alinha à realização da bênção recebida em Gênesis 1:28, que vai ser renovada em Gênesis 9:1, que é: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Outra chave de leitura é sobre o prefácio à história de Israel. Né? Então, você tem a lista dos descendentes de Sem, né, que nos conduz, né, até Taré e seus filhos, incluindo Abraão. E assim, essa lista ela faz a transição da história das origens para o tempo dos patriarcas. A bênção, renovada com Noé, em 9:1, continuará com Abraão no 12:1-3. Né? Então, Deus promete a Abraão que, por meio dele, todas as nações serão abençoadas. Né? Então, tem uma continuidade aí. E uma outra chave de leitura é transgressão, admoestação e nova aliança. Então, nos relatos de Gênesis 1 a 11, é possível perceber o esquema teológico de pecado, né, a questão do castigo e da salvação. A situação de pecado, né, provoca o castigo, o dilúvio e a morte, né, mas a partir de um resto, que é representado por Noé e seus descendentes, Deus, então, renova a sua aliança e recria a nova humanidade, é o que está em 9:10. Então, essa aliança será renovada com o povo de Israel a partir de Jesus, que chegará a todos os povos. Depois eu vou compartilhar com vocês um rascunho
dessa aula, os meus inscritos, e vocês podem fazer uma atividade que eu propus lá, só para vocês entenderem, e daí a proposta para vocês fazerem uma análise da narrativa de Gênesis 3:1-24, tá? Que está ligada a 2:4b, que é uma das narrativas criadas na história de Israel para tentar explicar a origem do mal, né? Da morte, do sofrimento, né? Que apresenta comportamentos e instituições que auxiliam os povos a se organizarem, né, para poder superar aí o mal e a morte, e daí fazer um paralelo com a narrativa de Gênesis 3, 1:24, a partir da compreensão das características de Gênesis 1-11 que a gente está falando aqui, e a gente tentar identificar as instituições que perpassam a narrativa, para que a gente possa ir assim, tentando entender o contexto e a simbologia em que essas narrativas foram escritas, tá? Por exemplo, no Egito Antigo, a narrativa, aliás, a serpente na tiara do faraó, ela simbolizava o olho do Deus Sol, que com o hálito, né, com o hálito dele, poderia destruir os inimigos. Em Canaã e Israel, a serpente era símbolo de Baal. Quem é Baal? Baal era um deus como Javé, só que Baal é o quê? O deus da fertilidade, Baal é o deus das plantas, dos animais, né? Então, assim, por trás da roupagem mítica, né, se pode ouvir a voz das comunidades camponesas, né? E o anúncio dos profetas que denunciam o poder da serpente na monarquia de Israel. É um pouquinho do que seria a análise do Gênesis 3, 1:24, tá? São as características, as instituições que estão aí por trás dessa narrativa. Percebam quanto que entender essa questão, né? Os textos, pessoal, eles estão muito carregados, né? Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, por isso que é importante a gente entender a sociedade daquele período para que a gente perceba que essas narrativas, elas trazem à tona todo esse recurso de linguagem, toda essa simbologia, que está aí presente no contexto, nas narrativas, tá? Muito bem. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Gisele? Oi, pode falar. Você citou aí, sei lá, umas 7 ou 8 chaves de leitura. Exato. Isso extraído de uma exegese mais atual ou já são chaves de leituras que vêm lá desde a época dos padres da igreja? Não, essas chaves de leituras, elas são feitas a partir da exegese que a gente tem feito, principalmente no centro bíblico, tá? São todos feitos por exegetas, são todos brasileiros, aí você tem o Shig, você tem a Maria Antônia, o Shig é um japonês que vive no Brasil há mais de 40 anos, mas que fez o doutorado nos Estados Unidos, e a gente segue muito a linha da exegese, tá? Claro que focada sempre no método histórico crítico, mas a gente tem uma questão de não deixar de fora o universo das linguagens. Por isso que a gente sempre faz exegese a partir das ciências, de todas as ciências da linguagem que nos ajudam na análise, tá? Mas elas vão sempre, essa leitura, ela vai sempre sendo reformulada, porque é o que eu falo, né? A cada novo achado arqueológico, essas chaves de leituras, elas tendem a mudar. Por isso que eu sempre falo que estudar a Bíblia é igual tecnologia. Cada dia surge uma ferramenta diferente, tá? Então, não é fechado. A análise não é fechada. Ela está sempre em aberto para as novas possibilidades e releituras. Porque o texto, vou pegar aqui o texto que a gente faz a análise. Tem aqui, ó. A gente utiliza a versão mais antiga da Bíblia hebraica, que é a Stuttgartensia, tá? Então, a gente tem aqui. Aí, claro,
Aí tem todo um trabalho de tradução. Aí a gente primeiro começa com a tradução, depois a gente faz a análise literária, até, obviamente, a gente chegar à análise teológica para poder ser compreensivo para todo mundo, tá? É um pouquinho de como a gente faz, tá? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque, na Uhum. atualidade, não que existam chaves de leituras para todos os gostos, não é isso que eu quero dizer. Mas existem todo tipo de interpretações atualmente, de acordo com a ideologia daqueles que pretendem transmitir uma mensagem de acordo com suas expectativas. Então, Claro. assim, às vezes se perde o fio condutor do que realmente até seria até estranho falar isso, que realmente o texto quis dizer, né? Muitas vezes até a exegese mais elaborada não consegue absorver totalmente o que o texto quis dizer. Mas essa aproximação, acredito que seja, para o exegeta sério, fundamental, né? Ou seja, o que queria dizer lá para aquela época, para aquelas pessoas lá que viviam naquelas determinadas situações. E não, eu não sei, eu acho que se chama anacronismo, né? Alguma coisa assim. Você se Sim. utilizar de argumentos arbitrários atuais para analisar um pedaço da história lá de antigamente. Hoje Sem está dúvida. cheio disso Tá. por aí. Tá, José, tá Tá cheio uma disso. doideira e assim, A gente samba fica do muito crioulo confuso, né? doido, tá muito confuso, né? Eu Isso que eu fiz entendo essa você. pergunta. Não, beleza, eu entendo você, por isso que eu falo que requer muita humildade, porque o texto ele não está falando para nós hoje em 2023, né? O texto está falando para aquela sociedade. Então, com todos os recursos de linguagem que tinha, inclusive com as ideologias deles lá, porque eles também tinham as ideologias, né? Eles também tinham os propósitos. Quem escreveu o texto também tinha as suas ideologias, né? É por isso que eu sempre falo que é muito claro dois tipos de profecia no Antigo Testamento. Eu falo isso e repito porque isso é muito claro nas narrativas, sabe? Isso está mais do que justificado pelos exegetas sérios. Essas linhas de profecia, você tem gente falando para um público e você tem gente falando para outro público. Você tem gente que está mais na periferia justificando a sua prática, e você tem gente que está lá no palácio que está justificando a sua prática, que está impondo uma linha de análise e tal. Então, você tem os dois lados. Aí você escolhe o que você quer seguir, né? A gente, dentro do estudo acadêmico, a gente não fica dando. Inclusive, aquela teoria que surgiu há um tempo atrás, eu acho que não é mais. Eu acho que hoje em dia só serve como elemento didático, né, das quatro fontes, né, Javista, Tá. enfim, também tem muito relação com isso, né? Para que grupo aquele texto, que grupo reescreveu, releu aquele texto e para quem, né? Eu acho Exatamente. que essa teoria das quatro fontes também tem determinadas origens aí, mas eu acho que quando eu li pela primeira vez a Bíblia, uma introdução do Sebi, lá eu comprei a coleção em 2008, eles ainda se utilizavam dessa explicação narrativa das Hoje quatro já é fontes. superado, né? Hoje Mas já é eu acho que superado. hoje em dia já está superado, né? Já Até sim. funciona como elemento didático, pedagógico, mas já está superado. Claro, já está, com Né? certeza. Legal, José, muito bom, muito bem, muito boa a sua contribuição. Bom, aí, pessoal, no próximo aulão, eu falei para vocês, eu quero falar fazer um aulão sobre o exílio da Babilônia, depois eu quero fazer um aulão sobre o pós-exílio, porque esses períodos históricos, eles são muito importantes para a gente entender as narrativas de cada período. Eu vou falar um pouquinho sobre o exílio da Babilônia, que foi o período em que essas narrativas de Gênesis 1 a 11 foram escritas, tá? Quando a gente fala de exílio na Babilônia, é um ponto aí crucial na trajetória do povo de Israel, tá? Então, claro, quando a gente fala de exílio, a gente pensa, né? São pessoas que foram despojadas, né, da sua terra. Você tem aqui a soberania e o templo que estão perdendo as suas referências fundamentais. Você tem, em outras palavras, uma crise
uma crise, você tem perda de identidade, e com essa crise, com essa perda de identidade, surge a necessidade de buscar explicações para essa derrota, né? O que aconteceu, por que eles foram exilados. Então, você tem sacerdotes, você tem profetas, você tem sábios que vão se empenhar aí para poder fornecer respostas a esse período, né, de profunda inquietação. As lideranças religiosas, elas revisaram a história do povo, elas reinterpretaram, elas dão indicações de novas perspectivas. Tá? Então, nós vamos ver aí alguns textos, alguns eventos que precederam o exílio na história de Israel, tá? Para a gente poder entender o porquê que aconteceu esse exílio. A gente vai só fazer uma passagem rápida. Bom, no ano de 609 a.C., o faraó do Egito entronizou Joaquim como rei de Judá. Né? Eu acho que vocês já ouviram essa história. E daí, o que o faraó do Egito exigiu? Pesados tributos em troca. Tá? Só que, em 605, o exército babilônico de Nabucodonosor derrotou o Egito, conquistou a Síria e a Palestina. Então, Joaquim, em 602 a.C., parou o pagamento, falou, não vou mais pagar os tributos à Babilônia. Aí, o que aconteceu? Um grave conflito. Vocês podem anotar aí, 2 Reis 24:1. Então, o exército babilônico marchou contra Judá, sitiou Jerusalém, tá? Esse é um primeiro fato, um primeiro episódio importante aí da história para a gente entender o exílio. Um outro episódio é que, em 597 a.C., Jerusalém foi invadida. E a elite, quando eu falo a elite, é todo o pessoal que está a serviço ali da corte, tá? Foi deportada para a Babilônia. O rei Joaquim, a nobreza, os sacerdotes, o profeta Ezequiel, todos eles foram exilados. Quem assumiu o poder? Um cara chamado Sedecias assumiu o trono no lugar de Joaquim, tá? Depois, passado aí alguns anos, né? Sedecias, ele era um pouco ambicioso, ele deixou de pagar tributos à Babilônia. Claro que essa história não vai dar muito certo. A repressão, ela foi muito mais severa. Em 587, né, passou 10 anos, né, Jerusalém foi invadida e destruída. A família real foi executada, né, com o rei sendo preso, torturado e levado para a Babilônia. Vocês podem acompanhar depois lá a leitura em 2 Reis 25, 6, 7 e Jeremias 52, 9, 11. O templo foi saqueado e incendiado. Se vocês lerem Lamentações 2, vocês vão ver isso. A conquista de uma cidade e essa subsequente deportação, elas são marcadas por atos muito brutais, tá? Em muitos casos, pessoal, mulheres foram violentadas, crianças lançadas contra as pedras, teve guerreiros que teve sua cabeça cortada, que foram esfolados vivos. Leiam Lamentações 5, não vou ler para vocês não, leiam depois. Essas cenas persistem na memória daqueles que viveram isso. Por exemplo, que essas crianças, às vezes eu fico pensando, né, na Palestina, estão vivenciando, eles nunca mais vão esquecer isso, né? Crianças que perderam todos os seus familiares, né? Essa cena vai ficar ali. Isso em algum momento virá à tona. Que foi o que aconteceu aqui. Essas memórias, né, essas cenas permanecem com eles, e essa segunda onda, essa onda, né, de deportação, ela atinge membros da corte, atinge os grupos de cantores do templo, os artesãos, os comerciantes, os agricultores, os viticultores, tá? Essa deportação
de 597. Segundo Reis 25, 11, 12, vocês vão ler esses relatos. Na Babilônia, quando eles estavam lá, exilados, né, eles foram tratados como escravo. É importante a gente entender que não é muito a concepção que a gente tem de escravo do que aconteceu aqui na América, né, com os africanos sendo escravizados. É uma escravidão, mas ela é diferente. Eles são empregados em construções públicas, na agricultura, reconstrução, né, das cidades que haviam sido destruídas. E tinha outras formas também de trabalho forçado. A situação ela é descrita como despojamento e saque. Tá? Se a gente ler lá em Isaías 42, 22, fala o seguinte: este povo foi despojado e saqueado. Todos eles estão presos em cavernas, estão retidos em calabouços, foram submetidos ao saque e não há quem os liberte. Foram levados como despojo e não há quem reclame a sua devolução. Está lá em Isaías 42, 22. Então, o que acontece? Muitos perderam o sentido da vida e a esperança para o futuro. Em terra estrangeira, meu povo, sem provisões, sem condições de sustento, o povo entra em contato com a religião do império. E eles, claro, que vai ter uma confusão danada, vão se sentir confusos em sua crença. Na Babilônia, Marduk é simbolizado pelo sol, era a divindade principal. O Marduk, ele é considerado o criador do mundo e da humanidade. Tá? Então, segundo a crença oficial, essa divindade ela asseguraria a vitória para os exércitos de Nabucodonosor. Tá? Então, entre as práticas religiosas populares na Babilônia, você tem também o culto à deusa Sin. Quem que é a deusa Sin? Ela é representada pela lua, tá? E a deusa planeta, que é a Istá. E muitos exilados adotaram as divindades do Império Invasor, tá? Então, diante de todo o sofrimento, o povo exilado na Babilônia começa a questionar: onde que está o nosso Deus? Cadê Javé? Javé nos abandonou? Por que ele está nos castigando, né? O que acontece aqui? Uma crise de fé ferrenha, né? Uma crise de identidade que exige respostas. Então, nesse momento, né, de dor e sofrimento de quem está exilado, surgem salmos, surgem poesias, surgem narrativas e outros escritos que recordam as maravilhas realizadas por Deus na vida do povo de Israel, né, desde suas origens. As orações, elas renovam a fé em Javé como o único criador de todas as coisas, e assim o povo expressa, né? Por exemplo, lá no Salmo 104, 24, quão numerosas são tuas obras, Javé, e todas fizeste com sabedoria. A terra está repleta das suas criaturas, né? Um dos textos mais notáveis do exílio babilônico é o poema litúrgico de Gênesis 1, 2, 4a, que todo mundo conhece, né? Provavelmente escrito por sacerdotes que estavam exilados. Eles estruturaram o poema da criação com o refrão "e Deus viu que era bom", né? Então, após criar o ser humano, né, numa visão panorâmica de sua obra, afirmam: Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom, tá? Num contexto desordenado, né, num contexto assolado pela violência, os autores recordavam que o mundo criado por Deus é belo, né? Que o mundo criado por Deus está tudo em ordem, é perfeito, bom, né? Eles estavam
relembrando ao povo exilado que sua condição não era a de escravo, mas de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 2, 4a se apresenta aí como um convite aos exilados que viviam naquela realidade para poder renovar sua esperança, sua fé em Deus, né, Criador, ao invés de assumir aí, né, o Deus Marduk, que é o Deus Criador propagado, né, pelo Império Babilônico. Ok? Tudo bem até aqui? Já tinha um... Eu ia fazer uma colocação, mas eu acho que não vai ter relação direta com... vou deixar para outro. De repente eu jogo lá no WhatsApp. Tá bom. Ok. Tudo bem? Alguma novidade, pessoal, nesse tipo de leitura? É mais para a gente entender um pouco do contexto do exílio, né? Lembrando que é a elite que é exilada, tá? Então, assim, onde que está o resto da população? Os relatos não estão abordando, não. O resto... Eles ficaram na terra, eles não foram exilados. O resto era resto. Eu como um teólogo recente, né? Formei no final do ano, eu gostaria muito de ouvir esses discursos nas homilias dos padres nas missas de domingo. Mas é muito difícil. José Carlos, não muito difícil. José Carlos, não me faça pergunta difícil. É porque esse tipo de leitura não dá dinheiro. Não dá. Eu entendo, mas não dá. E eu acho assim que é uma riqueza espiritual, né? É uma riqueza espiritual absurda. Sim, porque você imagina eles vivendo aquela situação, aquele perrengue todo, dali daquele perrengue eles tirarem um entendimento de que o ser humano é bom, de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus, e eles lá, naquele perrengue, escravizados, né, por outros povos. Não apenas eles seriam bons, mas também os outros povos seriam filhos de Deus, né? A imagem e semelhança. De onde que eles tiveram essa ideia assim esplendorosa? Não foi só numa questão de identidade, reformar uma identidade para o povo de Israel, mas também acredito que tivessem aspectos de conexão ao que a gente diria hoje com o sagrado, ou transcendente. Eu não sei como é que diriam naquela época, mas hoje a gente diria assim. Né? Era uma sociedade muito... Aquelas sociedades antigas, né, do Oriente Próximo, aliás, as sociedades antigas, elas eram, digamos assim, eu gosto de usar o termo, as sociedades originais, elas partem muito do sagrado, né? Tudo é sagrado. Não é só o momento do ritual, né? O ritual é só o cume da questão, mas a vida deles o tempo inteiro está integrado, né, aos rituais. E eles viviam, o povo de Israel vivia fortemente essa experiência, né? Eu tô aqui dando aula, estamos vivendo a profundeza do sagrado, né? Não é só quando eu estou na igreja rezando, orando e tal. A vida, né? Todos os momentos da vida, elas são sagradas. É muito bonito, né? Porque o seu modo de se comportar na vida... se a gente vivesse assim, né? Oh, Deus, como seria bom. Mas enfim. Uma das propostas de Jesus certamente deve ter sido essa. Com certeza, sem sombra de dúvida, concordo contigo. Não apenas de Jesus, mas das comunidades entender o jeito de Jesus fazer as coisas. Né? Com certeza, com certeza. No início, pessoal, do poema da criação, né, tem um título. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Né? Então, essa frase, ela sintetiza todo o bloco, né, e apresenta o tema principal. Deus cria o mundo. No Antigo Testamento, o verbo criar, que é o bará, em hebraico, ele é reservado exclusivamente para a ação criativa de Deus. Tá? Então, o nome de Deus ele é mencionado 35 vezes apenas nesse poema. Olha que interessante isso. Enquanto a terra e o firmamento
aparecem 21 vezes, tá? Então, os autores enfatizam que o verdadeiro Deus não é Marduk, nem a deusa Sim, mas o Deus de Israel, o Criador da terra e do céu, representando a totalidade do universo. Obviamente, pessoal, que aqui a gente deve ser bastante compreensivo e ecumênico, né, de entender que é na concepção dos israelitas e que Javé não era o único Deus. De repente, para os outros que cresceram dentro da cultura do Marduk, né, da deusa, sim, eles vão achar que as suas divindades são realmente a potência da criação e etc. e tal. Então, a gente vai entrar aqui num conflito, né, de diálogo interreligioso, né? E que o Antigo Testamento, pessoal, o tempo inteiro, inclusive tem um autor que ele escreve um livro, deixa eu ver se eu vejo ele aqui na minha frente. É o Erhard Gutenberg, ele é um alemão, ele escreveu um livro só sobre os deuses do Antigo Testamento. É o Erhard Gutenberg, se eu não estou enganada, ele é até metodista. Ele escreveu um livro interessantíssimo, porque ele fala que o Antigo Testamento é uma guerra entre divindades, tá? Então, é tanto que a gente vai se deparar com a questão do Elohim, né? O Elohim, que aparece no hebraico, o in no final é o plural, tá? Então, Deus seria deuses. Aí nós vamos ter uma briga danada com todas as correntes teológicas, eles vão justificar por A mais B, que não, que é isso, que é... Eles têm um monte, se você pesquisar sobre isso, você vai ver as 1001 justificativas. O certo o certo não. O fato que lá na Bíblia hebraica tá Elohim, tá? Quando, aí daí depois os judeus, né, nem vai ser pronunciado, porque vem o tetragrama, né, que é o Iavé, o nome de Deus não pode ser pronunciado, e daí vai entrar uma série de interpretações. De repente foi algum erro de copista, né, Gisele? Pode ser. Claro, colocou esse in aí, foram os copistas, eu acho, José Carlos. Ai, meu Deus do céu. Pois é. O versículo 2, né, ele contextualiza o que existia antes da criação, né? O que tinha antes da criação? Terra vazia, vaga, trevas, abismo e águas, né? Então, no princípio, havia o caos. E é a partir desse caos que Deus dará origem à criação, né? Então, a desordem e o caos simbolizam a situação do povo no exílio babilônico, né? Então, de acordo com o poema babilônico, no início da criação existiam apenas as águas primordiais representando o caos. O povo de Israel, né, assimilando a visão de mundo babilônica, adapta a sua realidade, né, declarando sua fé em Deus. Então, o caos, ele não é originado por Deus, mas ele traz ordem, né? Então, em Gênesis 1, o sopro de Deus paira sobre as águas, né? Esse não é um vento destruidor, mas um sopro que prepara e anuncia a palavra criadora de Deus, que é a vida, né? A gente pode encontrar isso lá no Salmo 33, versículo 6. No Gênesis 1, 14, Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz e a separa das trevas, né? O tema da separação de elementos opostos surge em várias narrativas de povos vizinhos. No relato bíblico, os 3 primeiros dias são dias de separação, ao contrário das narrativas da Babilônia. A separação não ocorre por meio de um combate entre divindades, mas é um gesto de Deus. Então, após esse gesto, Deus dá nome à sua criação, né, confirmando sua relação e responsabilidade com ela. No relato da criação, em Gênesis 1, 3, 5, Deus chama a existência a luz, né? E então separa a luz das trevas. Ao contrário do relato babilônico, a luz ela não é propriedade exclusiva das divindades, é uma criação de Deus. O abismo e a luz não são considerados sagrados,
eles são meramente criaturas de Deus. Tá? Então, no segundo dia, Deus cria o firmamento, né? A concepção de que o céu separa as águas superiores das inferiores, ela é comum, né, em outras culturas. Então, nesse relato bíblico, a separação ela não ocorre por meio de uma batalha entre divindades, né, como na narrativa babilônica, mas é um ato direto de Deus. Né? Não é um chamado à existência, mas é um ato de fabricação. Deus não avalia esta obra. No terceiro dia, Deus forma a terra firme. Né? Então, as águas são recolhidas e a terra firme emerge. Então, para o povo, o céu foi feito pela palavra de Javé, e a terra é criada pela mesma palavra. Então, esta é a segunda criação avaliada como boa, né? E Deus viu que era bom. É o que está em Gênesis 1:10. Então, a terra, segundo a palavra de Deus, ela produz vegetação e árvores. Então, a fertilidade da terra é considerada uma ordem divina, né? Não depende de uma divindade específica. Vocês estão vendo que o tempo inteiro parece que está justificando que não é Marduk que é o criador, e sim que é o Deus Javé? No quarto dia, Deus cria luzeiros no céu para distinguir dia e noite. Então, os astros são chamados à existência pela palavra de Deus, né? Sendo referidos como luzeiros que iluminam a terra e que governam o tempo. Ao contrário das crenças babilônicas, esses astros, eles não têm poder sobre o destino das pessoas. Os autores enfatizam que são o quê? Simples criaturas de Deus. No quinto dia, são criados animais, pequenos e grandes. Né? Então, a vida começa nas águas, e os seres vivos são abençoados por Deus com a ordem de crescer e multiplicar-se. Os autores afirmam que mesmo os monstros marinhos são criaturas de Deus, né? Desacreditando a ideia de que são originados do caos. No sexto dia, Deus cria a humanidade. Né? Então, aí, após a terra produzir vegetação, árvores frutíferas, no terceiro dia, ela é agora, né, chamada a produzir animais terrestres. E no sexto dia, Deus cria o ser humano, à sua imagem, homem e mulher, a última das criaturas. Né? Então, todo o cenário está pronto para poder receber essas duas criaturas aí, homem e mulher. Né? O ser humano ele não foi criado para ser um mero escravo das divindades, mas sim como uma criação de Deus, né? Destinado a se relacionar e dialogar com ele. Então, a humanidade ela é concebida para ser a imagem e semelhança de Deus, onde mulheres e homens são chamados à vida, né? Como criaturas, os seres humanos são convocados a colaborar para o triunfo da luz, né? A realizar, construir, procriar, dando continuidade à obra divina. Deus abençoa a humanidade com as palavras, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Né? Em contraste com o contexto cultural de Israel, né, onde a fecundidade ela estava associada às divindades, em Gênesis 1, esse poder é concebido, né? Aliás, concebido não, concedido a todos os seres vivos como fruto da bênção divina. É o que está no versículo 22, 28. Em tempos de exílio, essa bênção se torna uma fonte de esperança para a sobrevivência do povo. E a segunda parte da bênção, né, destaca submetei a terra, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, né, que é o Gênesis 1, 28b. O verbo submeter no hebraico é o kabash. Ele tem como principal, né, como foco principal, a terra e sua agricultura, né? Enquanto dominar, que é o radar em hebraico, implica cultivar, organizar e cuidar. Isso reflete o ideal desejado para os líderes de Israel, né, construindo uma crítica à tirania dos reinos injustos de Israel e aos imperadores babilônicos. Então, a partir dessa bênção, a continuidade da vida repousa sobre a humanidade, né, cuja missão é cuidar e proteger. Né? E, por fim, então, a ordem é dada. O ser humano
e todos os seres vivos recebem como alimento ervas e verduras, né, que está em Gênesis 1, 29. Não há agressividade ou violência entre animais e seres humanos. Nenhum é destinado a ser alimento do outro. Os veganos vão gostar disso daqui. Na avaliação final, numa espécie de contemplação geral, né, de toda a sua obra, ouvimos: Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom, né? O que está em Gênesis 1, 31. Então, Gênesis é um convite à esperança, né? Deus nos dá esse mundo para que possamos viver em harmonia e paz, né? Dá para fazer uma análise teológica aqui muito profunda sobre isso. E no 7º dia, Deus conclui a sua criação, né? Abençoa, santifica o 7º dia, né? Em 6 dias, Javé fez os céus e a terra. No 7º, descansou e tomou alento, né? O que está em Êxodo 31, 17. No livro do Êxodo, né, que talvez contenha dados mais antigos, transparece a necessidade do descanso físico. No exílio, o dia do sábado ganhou um sentido especial, né? Passou a ser um dia de culto, né, no qual o povo anuncia a fé no seu Deus e rejeita outras divindades. Olha o porquê que surgiu a ideia do sábado, né? Por isso, aqui nessa reelaboração teológica, porque essa questão, a concepção do sábado é ainda mais antiga. Por isso que, da mesma forma, né, que Deus abençoa os animais e o ser humano, ele também abençoa o sábado e o santifica, né? O sábado tem que ser um dia para as pessoas resgatarem a sua consciência, sua identidade e a sua fé, né? Elas não devem estar submetidas ao trabalho escravo, né? Então, pensando nesse contexto do exílio, é um grito, né, de socorro, dizer, não, nós não podemos trabalhar o tempo inteiro, a gente tem que descansar, e esse sábado foi dado, esse dia do descanso, ele é sagrado, e ele foi dado por Javé, né? Então, é um tempo de encontro, né, para fazer memória de suas tradições, então, é tempo de celebrar, né, de, sei lá, refazer as energias. E esse primeiro relato termina, então, com uma breve conclusão, né? Que está lá no Gênesis 2:4a. Esta é a história do céu e da terra quando foram criados. Muito bonito, né? Toda a concepção e a análise teológica desse poema. A Mesopotâmia, ela estava, pessoal, nas planícies férteis, ela é banhada pelo rio Tigre e Eufrates, né? Antigamente, esses rios, eles estavam ligados por canais e serviam para a irrigação e a navegação. Apesar de ser bem menor que o rio Eufrates, o Tigre provocava muita enchente. As enchentes do Tigre, elas eram sempre muito arrasadoras, tá? Então, as enchentes, elas se tornavam enormes dilúvios. Então, nessas regiões, as invasões de povos nômades eram muito regulares. A geografia e a realidade da região, elas com certeza influenciaram no comportamento e modo de pensar de seus habitantes, como em qualquer momento da história, né? Então, as inundações, elas eram consideradas como um capricho das divindades, era um modo deles entenderem, né? Ou também consequência das lutas entre elas. Então, as pessoas viviam com medo, né? Fazendo tudo para agradar as divindades e escapar da ira divina. Era a concepção da época. As pessoas acreditavam que os seres humanos, eles tinham sido criados para servir as divindades. Na epopeia de Gilgamesh, o rei sumério, né, que é fundador da cidade de Uruk, governou a região em torno do ano 2700 a.C. E essa epopeia é muito interessante porque ela foi descoberta numa placa de argila e foi escrita em caracteres cuneiformes. E há uma narrativa sobre a criação do mundo, para vocês verem o quanto que é antigo. Então, na visão dos babilônios, o mundo foi criado da seguinte forma. Eu vou ler para vocês o texto na íntegra, tá? Foi traduzido do cuneiforme por Bierlin. Deixa eu ler aqui para vocês, deixa eu pegar aqui. No princípio, só havia Apsu, as águas doces, e Tiamat, as águas salgadas do mar. Eles criam os outros deuses, mas depois se arrependem e planejam destruí-los. Os deuses se defendem matando Apsu e atacando Tiamat. Esta prepara um exército de monstros.
As divindades buscam um herói que possa combater Tiamat. Todos têm medo, exceto Marduk, um jovem guerreiro, filho do deus Ea. Marduk resolve atacar Tiamat, mas impõe uma condição. Se ele vencer, será nomeado rei dos deuses. Eles aceitam as condições de Marduk, que parte para o combate. Marduk envolve a sua rival em sua rede e lança no rosto dela o vento maligno. E enquanto os ventos atacavam o estômago dela, seu corpo foi distendido e sua boca se abriu totalmente. Nesse momento, com a flecha, Marduk corta o estômago, as entranhas e o coração de Tiamat, eliminando a sua vida e a dos deuses que a seguiam. Em seguida, ele toma o corpo de Tiamat e o divide como uma concha, em duas partes. Com a metade, ele estabelece o céu, cerca com um portão e coloca guardas para impedir que as águas escapem. Marduk constrói estações. Ah, que eu perdi o texto. Marduk constrói estações para os deuses, fixando seus semblantes como constelações. Ele determina o ano, designando zonas. Ele estabelece 3 constelações para cada um dos 12 meses. Quando Marduk ouve as palavras dos deuses, seu coração o leva a realizar obras engenhosas. Abrindo sua boca, ele disse a Ea, Deus das águas: acumularei o sangue e farei que surjam os ossos. Estabelecerei um selvagem homem, será o seu nome. Criarei um homem deveras selvagem. Ele será encarregado de servir aos deuses para que eles possam ter tranquilidade. Kingu contribui para a revolta, levando Tiamat a se rebelar e entrar em combate. Eles prendem Kingu, segurando-o diante de Ea. Por ser considerado culpado, eles cortam suas artérias. Do seu sangue é criada a humanidade, e a impõe o serviço e libera os deuses. Depois de Ea, os sábios criam a humanidade, impondo-lhe o serviço aos deuses. Bonito, né, gente? Às vezes isso aqui esse texto é de 2700 a.C., quando o Uruk governou a região, tá? É uma epopeia chamada de Gilgamesh, tá? Ela foi descoberta numa placa de argila e foi escrita em cuneiforme, tá? Então, aí uma narrativa sobre a criação do mundo para a gente ver que, na visão dos babilônios, né, essa era a visão dos babilônios de como que o mundo foi criado, né? A realidade, né, da guerra e da tirania imposta pelo Império Babilônico está por trás da construção do mito babilônico, né? Então, a morte da Lida e Tiamat, ela abre caminho para a vitória. Então, o seu bando foge, mas é aprisionado e morre. Então, o céu é criado com a metade do corpo de Tiamat. Então, por ter vencido o combate, Marduk, então, consegue o título de divindade suprema no panteão dos deuses, né? Então, ele é celebrado como o deus criador na Babilônia e em toda a região da Mesopotâmia, né? Era o que acontecia na vitória de uma batalha. Então, os tiranos da Babilônia, eles eram legitimados e protegidos por Marduk, tá? Então, sujeitam aí, né, todas as nações, né, e escravizam todos os seres vivos na Terra. Vivendo, né, como escravos na Babilônia, em contato com outras divindades, os israelitas sentiam a necessidade de repensar sua religião e sua fé, né? Então, conhecendo o mito da criação segundo os babilônios, os judeus escreveram a sua própria versão, né? Para os babilônios, o universo surge da luta entre as divindades. Em Gênesis, não há batalha entre divindades. Deus é único e cria, né, de maneira ordenada a partir de sua palavra. O vento no mito babilônico, ele é dominado de maligno,
e sua ação é destruidora, né? Ao contrário, o sopro de Deus em Gênesis 1 é anunciado, aliás, é anúncio de sua intervenção criadora no mundo, né? Um vento que traz vida, que não contém ameaças, nem provoca medo, né? Ao contrário, anuncia a abertura do primeiro dia. No relato bíblico, a luz e as trevas não são divindades, né, como se acreditava na Babilônia, mas simplesmente criaturas de Deus. Então, para surgir a terra, em Gênesis, Deus separa as águas de cima e as de baixo, colocando, né, diques, né, que na verdade eram barreiras, né, entre elas. E no relato babilônio, Marduk corta o corpo de Tiamat em duas partes. Com uma delas faz o firmamento, colocando guardas para poder impedir, né, que as águas escapassem. Na Babilônia, o solo é formado do ventre, né, de Tiamat, a deusa das águas amargas. O sol é identificado com Marduk. O relato bíblico ele nem sequer chama os astros de sol e lua, né, mas simplesmente de luzeiros do dia e da noite, na tradução no hebraico, tá? Então, dessa forma, elimina qualquer possibilidade de serem confundidos com as divindades. Então, eles foram criados e nomeados pelo Deus de Israel. O simbolismo da água, né, como lugar de onde brota a vida, é muito forte em várias culturas, né? Por exemplo, no Egito, na Babilônia, na Índia, na China, o mito babilônico, né, o abismo, cria o monstro marinho. Então, se trava uma luta entre as divindades e Marduk, né? Vencendo-as, ele se torna, então, a divindade principal. Na tradição do povo judeu, há textos que falam do monstro marinho como criação de Deus. No Salmo 104, no versículo 25, 26, né? Eis o vasto mar com braços imensos, onde se movem inumeráveis animais pequenos e grandes. Ali circulam os navios de Leviatã, que formaste para com ele brincar. Né? E em contrapartida a isso, o grupo, né, do segundo Isaías acredita que foi Javé que destruiu o monstro marinho. Por exemplo, no Isaías 51, 9 e 10, fala assim: por acaso não és tu aquele que despedaçou Raabe, que trespassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? No relato babilônico, o homem é criado para servir as divindades, né, justificando a divisão da sociedade em classes e a escravidão. Gênesis 1, 27, Deus criou a sua humanidade, a sua imagem e semelhança para ser livre e senhora da história. Né? De acordo com Gênesis 1, a obra da criação dura 6 dias, e o sétimo é para quê? Para o descanso. Na cultura judaica, o número 7 indica perfeição, né? Totalidade, plenitude. Numa linguagem simbólica, os autores afirmam que a criação de Deus é perfeita. Na leitura, né, dos relatos da criação, né, segundo Gênesis 1 até 2:4a, e segundo o mito babilônico, a gente percebe aí, né, diferentes tentativas do ser humano de responder às perguntas sobre as origens da vida. Não são os únicos textos, não são os únicos, né, relatos da criação, né, perguntas aí sobre os quais, né, teólogos, cientistas, biblistas, todo mundo aí continua se debruçando, perguntas que são repetidas a cada geração, né? De onde vem a vida, né? Então, numa dimensão de fé, acreditamos que a origem da vida está em Deus, né? Claro, dentro do campo da fé. Se a gente for perguntar para um ateu, né, ele vai ter outras respostas, né? E claro que nossa atitude, né, de reverência, né, diante do mistério do universo. Quantos mistérios? Eu estava vendo, esses dias eu estava assistindo um documentário na Netflix sobre a questão do buraco negro, né? Então são muitos, né, os mistérios. E diante, né, do mistério do universo, que nos convoca, né, um cuidado permanente para que a vida continue existindo, né? Eu acho que esse é um dos nossos maiores, uma das maiores necessidades que a humanidade, né, que o planeta, as galáxias, intergaláxias, vem clamando ao ser humano, né? Com toda essa
potência que o ser humano tem, são tantas as inteligências artificiais, né, que dá até medo, como que o ser humano, mas ainda o básico, parece a gente precisa retomar, né, a origem da criação, de todas essas histórias que nós temos contato e que nos convocam aí a termos atitudes diferentes diante da vida, né, que nós não somos os únicos, né, o problema é que a arrogância do ser humano é muito grande, a gente acha que nós somos os bonitões, né, da vida, e não é bem assim, né, nós somos uma espécie entre bilhões e bilhões de seres vivos que estão aí e que precisam ser cuidados e protegidos para que a vida tenha equilíbrio e continue existindo, né? E Deus é fundamental para quem crê, né? Sendo interpretado da maneira correta, pode nos ajudar nesse caminho. Ok? Aberto para vocês falarem. Ou só eu que estou abrindo o microfone aqui hoje?